Seja bem-vindo à nova temporada do programa Escola Bíblica. Até o final do ano, a gente vai estudar junto o livro do Apocalipse, seguindo o estudo Apocalipse, o fim revelado. Você vai se impressionar com as verdades bíblicas e vai passar a amar cada dia mais, como milhões de pessoas fizeram também. A partir de agora, a gente começa então ao vivo o programa Escola Bíblica Apocalipse. A gente volta dentro de instantes. Em definitivo, o programa Escola Bíblica, eu quero convidar você para uma viagem como nenhuma outra viagem, uma viagem para o final dos tempos, o fim do mundo. Só que coisa boa, a gente vai ouvir muita história bonita aqui, muitos relatos bíblicos do livro do Apocalipse, e a gente sabe que muitas coisas vêm à mente do ser humano quando ele ouve essa palavra Apocalipse. E é isso que a gente vai começar estudando aqui no programa Escola Bíblica, nessa nova temporada. Olha, pensando aqui, sempre abrindo o coração com você, como a gente sempre tem feito, eu quero lembrar que esse é um tema que é para esse momento, o momento da história que a gente está vivendo. Então, prepare o seu coração, tire cada dia um tempinho para você estudar, para você se relacionar com a palavra de Deus, para você entender qual o propósito de Deus para a sua vida também. E a partir daí tomar decisões, reflexões para a sua vida, para a sua família, de repente repensar algumas atitudes, passar a praticar algumas coisas, rejeitar, abandonar outras coisas também. Tudo isso a gente vai entender ao longo dessa temporada e a gente vai ter que colocar em prática na nossa vida também. Vamos combinar assim? Antes de mais nada, a gente precisa entender, precisamos estudar. Não é porque eu estou dizendo, porque alguém abriu a Bíblia e está mencionando algumas coisas aqui, ou porque de repente a Novo Tempo está falando, uma igreja, não importa. O importante é que você estude, acompanhe, releia, pesquise, converse com Deus e Ele vai clarear cada vez mais a minha mente, a sua mente também, tá bom? Nós começamos aqui orando e na sequência eu quero falar para você como é que vai funcionar o material que a gente sempre tem oferecido para você aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Primeiro, vamos abrir o nosso coração para depois abrirmos a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado porque existem muitas pessoas que nesse momento estão com o coração aberto, com a Bíblia aberta, assistindo pelas várias formas de interação, TV, através da internet também. E eu louvo o Teu nome por tantas pessoas queridas. Que elas sintam o Teu abraço nesse momento, o Teu aconchego, a Tua direção e que o Apocalipse seja de fato uma esperança na vida de cada uma delas. Nós nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. A temática é Apocalipse, o fim revelado. E a gente vai começar com uma introdução hoje, ao longo da semana também, para entendermos um pouquinho, primeiro, a estrutura do livro do Apocalipse. Para a gente entender os relatos, os símbolos, os significados, as questões proféticas, primeiro a gente tem que sentar, refletir, entender qual é o pano de fundo, qual é a base sólida para esse livro também. E eu quero lembrar você o seguinte, essa temporada é um pouco diferente. Algumas pessoas já estão ligando, pastor, ou ligando aqui para Novo Tempo, o Departamento de Escola Bíblica, outros setores também. Eu gostaria de receber o estudo bíblico, o material impresso. Essa temporada será um pouco diferente, tá? Nós não temos nessa temporada o material impresso, nós não temos uma revista. Então, tá bom? Já fica claro para você aí, nós não temos uma revista, nós temos esse material somente de maneira digital, tá bom? Então, você pode pedir esse material, o PDF desse material. O que seria o PDF? O arquivo desse material, as folhas desse material, de maneira digitalizada para você, através do WhatsApp, tá? 12982444449.
vai ser feito o seu cadastro e vai ser enviado para você no WhatsApp, para você poder, no próprio celular ali, no seu computador, você virar as páginas, acompanhar, de repente você olha, faz uma anotação no seu caderno, na sua Bíblia, em algum lugar que seja importante para você, tá bom? Mas essa temporada, ela será um pouco diferente, eventualmente a gente faz isso, a gente está apresentando para você através das redes sociais, através do PDF, que é um arquivo que a gente envia para você, tá bom? Mas não deixe de entrar em contato, o WhatsApp está aí, manda uma mensagem agora dizendo: quero receber o material do Apocalipse, quero receber o estudo sobre o Apocalipse, tá bom? Ao longo da história, a história do mundo, a gente já ouviu falar de muitas coisas ruins. Falamos e vemos diariamente guerras, enchentes, injustiças, tragédias que têm assolado verdadeiramente o nosso planeta, né? Vamos parar para pensar no mundo hoje. Quem iria imaginar que a gente estaria vivendo uma pandemia? Esses dias eu estava conversando e imagino que você também, né? Quando a gente, às vezes ligava a televisão e via no Japão as pessoas usando máscaras, lembra? Na Ásia, né? Por causa da poluição ou alguma coisa assim. Quem de nós poderia imaginar uma pandemia e você e eu estarmos convivendo com uma máscara hoje? As coisas são rápidas. E deixa eu dizer uma coisa para você logo no início dessa reflexão sobre o livro do Apocalipse. As pessoas estão sendo conduzidas de uma maneira hoje, elas estão sendo levadas a tomar vacina, levadas a estarem em algumas situações fechadas em seus lares, e as quarentenas foram intensas em muitos países. Hoje as coisas estão um pouco mais abertas. Apenas como um pano de fundo, eu não quero dizer que tem que ser feito quarentena ou não, não é essa a questão. Mas olha só, como que essa é uma demonstração simples, uma amostra grátis de que em algum momento forças, lideranças, poderes, autoridades poderão colocar sobre qualquer nação, sobre qualquer reino, qualquer instituição, leis rigorosas e rígidas. Isso não será difícil. Não vai ser difícil imprimir na mente das pessoas ou impedir que pessoas realizem determinadas coisas. E a gente vai estudar tudo isso no livro do Apocalipse, tá bom? Todo mundo fala sobre o fim do mundo, mas nunca se ouviu tanto essa frase, né? Ela não foi no passado tão falada quanto é hoje, né? Você já perguntou como é que será esse evento, o fim do mundo, se é que ele vai existir de fato? Eu queria que você preparasse o seu coração para você encontrar algumas respostas a essas perguntas no Apocalipse, o fim revelado. Você vai ver aqui agora a capa do material que você vai receber na internet, tá bom? Então, é essa página, é esse material que você vai receber por PDF. A maioria das pessoas aqui no Brasil amam e respeitam a Bíblia. Eu não sei qual é a sua denominação, por mais que você seja um cristão ou não, as pessoas respeitam a Bíblia aqui, respeitam os cristãos. Existem lugares do mundo que você sabe que não, né? Vamos dar um exemplo, direto, Afeganistão, a dificuldade de ser cristão num lugar como esse, você sabe. Coreia do Norte, na própria China, em outros lugares aí. Mas a cada dia aumenta o número de pessoas que querem compreender mais sobre a Bíblia, mas encontram dificuldade para entender o livro do Apocalipse. O que é o Apocalipse para você? Deixa eu lançar uma pergunta e a gente já vai para o primeiro texto aqui. E essa pergunta eu gostaria que você interagisse com a gente para começar o programa. Nós postamos aqui no Instagram do programa Escola Bíblica, que você vai ver na tela agora, no Stories, para você que gosta de interagir, no Stories nós fizemos a seguinte pergunta que eu vou mencionar para você aqui. A pergunta é: qual é a palavra que vem à sua mente quando você ouve ou quando você lê a palavra Apocalipse? O que vem à sua mente quando você ouve Apocalipse? Coisa boa, coisa ruim, coisas boas, coisas ruins, palavras que fazem sentido para você ou não. O Apocalipse ele apresenta uma linguagem cheia de símbolos, animais misteriosos, e eles só podem ser compreendidos através da Bíblia.
E eu quero trazer para você, então, um primeiro texto aqui. Apocalipse 22, verso 10. Tá? Primeiro texto que a gente começa o estudo. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu queria que você começasse a pensar comigo sobre esse primeiro verso. A gente sabe que os fatos, quando a gente começa a estudar o livro do Apocalipse, que são revelados nesse livro, eles têm uma continuação até o que nós chamamos o final do mundo, até a eternidade. Só que, no entanto, esses fatos aqui começaram desde que João escreveu o livro do Apocalipse. Haverá um triunfo final, haverá uma vitória final. Mas uma coisa que a gente tem que entender aqui é que João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele deveria publicar palavras de profecia para todas as pessoas, para que todo mundo tivesse conhecimento do que haveria de acontecer, desde que ele escreveu até o último momento da história. Uma outra questão que eu queria que você entendesse também é que, por mais que o Apocalipse pareça apontar que a vinda de Jesus está muito distante, pois mostra os 7 selos, a gente vai estudar um pouquinho, as trombetas, os frascos. Por outro lado, a Bíblia diz assim, olha, por mais que pareça que vai ser distante, porque tem muita coisa para acontecer, não coloque para gerações futuras. Eles dizem respeito aos dias atuais. Então a Bíblia é clara em dizer que a gente não pode ficar jogando para frente. O próprio Jesus, ele disse, Apocalipse 3, verso 11, diz assim, eis que venho rapidamente. Em outra versão diz assim, eis que eu venho sem demora. Então, se havia urgência naquele momento que João escreveu, eu queria que você imaginasse qual é a urgência hoje, né? Hoje em dia, né? Dos livros bíblicos, o livro do Apocalipse, ele recebe uma atenção muito especial, porque é simbólico. E ele apresenta como é que vai ser o final do mundo. Após o intervalo, eu quero trazer para você como que esse livro foi escrito, porque é autor, e a gente vai trabalhar mais um outro verso aqui, que aponta para a gente a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos o livro do Apocalipse. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu quero reler esse verso com você. Apocalipse 22, verso 10, esse é o texto-chave hoje, que diz assim, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus está próximo, por isso é importante a gente estudar essa temporada e você colocar no seu coração. Te espero rapidinho, a gente volta já. Já voltamos, Escola Bíblica, começo de temporada, Apocalipse. A mensagem para você é essa hoje aqui, a gente está trazendo mais uma nova temporada e você pode entrar em contato com a gente, recebendo material também através do WhatsApp, tá bom? Essa temporada a gente vai enviar por PDF, é um arquivo que a gente envia para você vai poder ter no seu WhatsApp. A maioria das pessoas tem peça para um familiar seu, se você não tem, faça o seu cadastro, você vai receber. Nessa temporada não é o material impresso, tá bom? Aquele livro que você costuma receber, aquela revista, nessa temporada é um pouquinho diferente, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que está acompanhando, o pessoal do estúdio aqui, ó, todo dia a gente está junto aqui no estúdio, as câmeras, os amigos, o pessoal do Twitter, produção também, a gente está começando uma nova temporada juntos aqui. Eu fiz uma pergunta para você responder aqui no Instagram, e a pergunta foi a seguinte: qual é a palavra que vem à sua mente quando você ouve a palavra Apocalipse? Olha algumas respostas que chegaram aqui, quero repartir com você. Esperança, fim, revelação, não vou citar os nomes das pessoas, mas porque é muita gente, né? Outro escreveu fim também, profecia, medo, fim, eternidade, medo, morte, fim de tudo, algo ruim, profecia, revelação, salvação, casa. Olha só, cada pessoa tem uma visão diferente acerca do livro do Apocalipse.
O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Só que possivelmente ele não tenha sido o último a ser escrito. Possivelmente João escreveu o Evangelho de João, tá? Ou melhor, a Epístola de João. Ele recebeu uma série de visões proféticas quando estava preso na ilha de Pátimos. Ele foi um preso político, religioso, né? Por causa da fé em Jesus. E você tenta imaginar ali, a gente vai tentar entender um pouquinho essa trajetória essa semana de João, como é que foi o processo dele em escrever esse livro. E o livro do Apocalipse é um livro aberto. A gente encontra no livro do Apocalipse, por meio de Jesus, uma chave que revela o futuro, que desvenda o futuro. Agora, o que significa a palavra Apocalipse? Para muita gente tem significados diferentes, né? Sentidos diferentes. Mas Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. A gente para por aí. A palavra Apocalipse, trago para você o significado aqui, ou Apocalipsis no grego, é a primeira palavra do texto grego do livro do Apocalipse. O significado literal desse termo é aparecimento, ou manifestação, ou um ato de tornar descoberto, exposto, ou, como muitos dizem, revelação. A palavra Apocalipse, em resumo, ela significa, e aí você, quem sabe, já ouviu em outro momento, revelação. Descobrir algo que está encoberto, algo que a gente não consegue ver. Imagine, né, um lençol cobrindo algo, de repente você tira e vê uma coberta, ou algo escuro, obscurecido por falta de luz, e Deus clareando aquilo, revelando. Então, o principal significado e sentido do livro do Apocalipse não é para trazer medo a ninguém, não é para trazer desespero. Tem a ver com fim? Sim. Tem a ver com profecias, sinais? Tem, mas é uma revelação de Deus. Deus não quer que os seus filhos andem perdidos nesse mundo. E no livro do Apocalipse a gente mostra essa direção segura. E a gente percebe então que Apocalipse 1, verso 1, diz o quê? Que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O que seria essa revelação de Jesus Cristo? O primeiro aspecto é que Jesus, ele é o objeto revelado nesse livro, ele é a pessoa revelada nesse livro. Então vamos pensar assim, o livro do Apocalipse traz a revelação de quem? De Jesus. Só que pode trazer um outro significado também. Além de ser a revelação de Jesus, pode significar que essa é uma revelação que Jesus faz à humanidade. Ele revela, ele comunica ao mundo uma mensagem. Ao mesmo tempo que Jesus é aquele que comunica ao mundo uma mensagem, ele é o centro dessa mensagem. Eu não me esqueço que uma vez eu estava conversando com algumas pessoas acerca de um fato que ocorreu com um pastor conhecido da mídia, da grande mídia. E lançavam algumas perguntas para esse pastor, um pastor evangélico, obviamente, e perguntaram: pastor, por que você não prega o livro do Apocalipse? Por que você não menciona muito o livro do Apocalipse? E ele respondeu mais ou menos assim: olha, porque não é importante. Se você quiser estudar, ok, mas não é relevante, né? O importante é nós estudarmos acerca de Cristo Jesus, que é o centro de tudo. O livro do Apocalipse é um livro complexo, então, nesse sentido, ele não traz uma relevância para a salvação. Mas eu quero lembrar você de uma coisa que o próprio livro apresenta aqui, no primeiro texto. O foco do Apocalipse não são os símbolos estranhos, não é o desconhecido, não é o que vai acontecer, esse não é o foco, mas é Jesus, a mensagem de Jesus para o mundo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente abre o Apocalipse e a gente percebe que é uma mensagem de Cristo Jesus, a gente tem que entender que de fato vale a pena a gente estudar a Bíblia. Quero trazer mais uma frase para você aqui. Para mostrar aos seus servos. Ok, a gente mencionou aqui
no texto lido. Jesus, ele fez questão de trazer uma mensagem para quem? Para os seus servos, ou seja, para o seu povo, para os cristãos que frequentemente são representados como servos de Deus ou de Cristo Jesus. Vou trazer para você uma informação aqui também, a segunda frase, coisas que em breve devem acontecer. É uma revelação para mostrar aos servos coisas que em breve devem acontecer. Nem todas as coisas que ocorrerão, mas as que foram consideradas importantes para o seu povo se familiarizar. Então, a frase traduzida como acontecer no grego, que é genestai, está aqui na tela, ela traz um sentido importante, ela se refere mais do que algo no futuro, mas uma necessidade urgente agora de nós entendermos a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Então, uma coisa que a gente tem que entender nesse primeiro encontro nosso é que o livro do Apocalipse é importante porque ele revela a pessoa de Cristo Jesus. O centro da mensagem é Cristo Jesus. Por que muita gente tem medo? Porque existem pessoas que, infelizmente, elas dão uma ênfase errada no livro do Apocalipse. Olha, vamos estudar o livro do Apocalipse, o livro que fala sobre o evento final, sobre o fim do mundo, o livro que fala sobre dragões, sobre chifres, sobre animais espantosos, sobre a besta. O número 666 fala sobre isso, fala sobre cada uma dessas coisas. Mas o grande detalhe é que isso não deve ser o centro. Se a gente perde o foco, a gente passa a ter medo. E olha, as crianças, de um modo geral, têm muito medo quando se fala em Apocalipse. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha receio. Eu nasci num lar cristão, eu tinha receio. Só que não são somente as crianças. De um modo geral, muitos adultos têm esse receio também, porque não entendem o foco. Mas eu mencionei para você aqui duas frases que eu quero que você deixe no seu coração hoje. E as duas frases e textos bíblicos de 1 Pedro 2,16, vou voltar aqui para você ler, tá? 1 Pedro 2,16, Apocalipse 2,2, Apocalipse 7,3, Apocalipse 19,2 e Apocalipse 22, versos 3, diz assim: que Deus tem uma revelação para você que é servo dele. E essa revelação é aquilo que está para acontecer em breve. Então, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Olha, pastor, em algum momento eu vou estudar isso. Antes de eu entrar no estúdio aqui, e eu encerro com esse rápido relato. Estava conversando com um dos colegas de trabalho aqui, mencionando uma pessoa conhecida, que conhecia da Bíblia, que se envolveu com a Bíblia, mas que se decepcionou em algum momento com a igreja, com pessoas. E a partir daí ela resolveu abandonar a Bíblia, abandonar os escritos bíblicos e se envolver com o sobrenatural do ocultismo. E ontem ela chamou esse colega dizendo assim, ó, por favor, vem em casa, ore. Algumas coisas estranhas estão acontecendo aqui. E numa das falas desse colega ele disse o seguinte, olha, você sabe, você conhece, você já leu, você já ouviu. Esse é o momento de você retornar para a palavra de Deus, para que você vença esses desafios que você tem enfrentado. E eu quero repartir com você essas mesmas palavras nesse primeiro encontro nosso. Esse mundo é um mundo cruel, é um mundo de tragédias, é um mundo de decepções. É um mundo quando se fala em líderes religiosos, em igreja, em religiões, as pessoas ficam, de certa maneira, arredio, deixando de lado. Onde as pessoas estão procurando seus próprios prazeres, vencer a vida, encontrar caminhos, ideologias que se encaixem na vida delas, e muitas vezes nós vivemos assim. Mas quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós entendemos que Deus tem uma mensagem direta para nós, uma mensagem profunda, uma mensagem para agora, e não dá para a gente fugir da palavra, da mensagem de Deus. Amanhã nós iremos estudar um pouquinho mais sobre o processo de revelação, como é que Deus revelou esse livro para João. Deus te abençoe e nós vamos orar nesse momento. Pai de amor,
obrigado por esse primeiro encontro. Obrigado porque o Senhor diz que é uma mensagem para os teus servos e nós nos consideramos assim. Nos ajude a entendermos a urgência desse livro e a vivermos e praticarmos ele na nossa vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.